Olá, bem-vindos. Sabe, a gente costuma pensar na história da humanidade como uma linha reta, sempre para frente, sempre progredindo. Mas a verdade é que a nossa história é bem mais frágil. Há uns 70 mil anos, a nossa espécie chegou muito, mas muito perto do abismo. A um passinho da extinção total. Vamos pensar um pouco sobre isso. E olha, essa pergunta não é só um exercício de imaginação, não. A genética e as evidências do clima daquela época mostram que a nossa existência ficou por um fio. Essa aqui é a história de como a gente sobreviveu, contra todas as chances. E esse número é de cair o queixo. No nosso ponto mais baixo, a população humana capaz de se reproduzir era algo entre 1.000 e 10.000 pessoas. A espécie inteira. É um número tão pequeno, mas tão pequeno, que, na escala da evolução, é quase um erro de arredondamento. Ok, para a gente entender como chegamos nesse ponto, a gente precisa olhar para as pistas que ficaram no nosso próprio DNA. E isso nos leva a um conceito científico-chave. E foi exatamente isso que aconteceu com a gente. Um gargalo populacional. Nossos genes contam essa história de uma forma que não deixa dúvida. A diversidade genética entre os humanos simplesmente despencou. É um sinal claríssimo de que alguma catástrofe quase acabou com a gente. Tenta imaginar a escala disso. Todos os nossos ancestrais, de todas as pessoas vivas hoje, caberiam num único vilarejo, bem pequeno. É uma imagem muito forte de como a gente era frágil naquele momento da história. Então, o que foi que causou esse colapso todo? Bom, não foi uma coisa só. Foi uma combinação de desastres ambientais que transformaram o mundo num lugar, assim, super hostil para viver. E o golpe final, provavelmente, foi a supererupção do vulcão Toba. Foi um dos eventos vulcânicos mais violentos dos últimos 2 milhões de anos. As cinzas cobriram continentes, a luz do sol foi bloqueada e o planeta inteiro mergulhou num inverno vulcânico que durou anos. E o pior de tudo é que a erupção do Toba só piorou uma crise que já estava rolando na África. As florestas, que eram fonte de comida e abrigo, começaram a diminuir. O deserto do Saara foi se expandindo e os animais que nossos ancestrais caçavam começaram a sumir. Então, o ponto crucial é este aqui. Aquela estratégia de sobrevivência, de seguir a chuva e as manadas de animais, já não funcionava mais. Nossos ancestrais estavam presos, encurralados num continente que se tornava cada vez mais perigoso. Ficar ali significava a extinção. Simples assim. Mas aí, quando tudo parecia perdido, um pequeno grupo encontrou uma saída. E essa saída não veio das savanas, nem das florestas, mas de um lugar que ninguém esperava. A grande virada na nossa história pode ser resumida nessa frase, olha só. Ela veio do mar. Contra toda a lógica para uma espécie que vivia na terra, a salvação estava na costa. O mar oferecia uma coisa que a terra não conseguia mais dar: estabilidade. As costas do Oceano Índico eram cheias de moluscos, peixes, caranguejos. Eram recursos que estavam sempre lá, sabe? Previsíveis, constantes, uma fonte de alimento que não desaparecia com a mudança do clima. Era literalmente uma linha de vida. E foi assim que nasceu a Rota Sul Costeira, seguindo a praia geração após geração. Um caminho que não só alimentou esse pequeno grupo, mas que também guiou essa galera para fora de um continente que estava em colapso. Seguir a costa foi a estratégia, certo? Mas essa rota tinha um obstáculo gigantesco. Um desafio que foi, sem dúvida, o momento mais perigoso e decisivo de toda essa jornada. Acontece que a rota, uma hora, levou eles até o Estreito de Bab el-Mandeb, a passagem que separa a África da Península Arábica. E aí a pergunta era óbvia. Como um povo da Idade da Pedra, com uma tecnologia super primitiva, ia conseguir cruzar um corpo d'água desses? A resposta, por incrível que pareça, está na geologia. Há 70 mil anos, no meio daquela era do gelo, o nível do mar era muito mais baixo, então o estreito era mais raso e bem mais estreito. A travessia, que hoje parece impossível, naquela época, embora ainda fosse super arriscada, se tornou possível. E eles conseguiram. Em algum momento, um pequeno grupo fez a travessia. E esse único ato de coragem e de desespero também foi o que, na prática, salvou a nossa espécie do risco de desaparecer para sempre. Essa travessia bem-sucedida não foi só o fim de uma viagem perigosa. Foi o começo de tudo. Foi o momento em que a maré, literalmente, virou a nosso favor. E a prova genética disso é impressionante. Esse gráfico mostra que praticamente toda a população humana fora da África hoje descende daquele pequeno grupo. As linhagens genéticas deles, conhecidas como M e N, são a base de quase todos os povos da Europa, da Ásia, da Oceania e das Américas.
Depois de saírem da África, a rota sul-costeira continuou a dar a estabilidade que eles precisavam. Com comida farta e previsível, as populações puderam finalmente parar de só sobreviver e começar a crescer, a se reerguer. Essa frase resume perfeitamente a importância desse caminho. Não era só sobre ir de um lugar para o outro, era sobre encontrar um ambiente que permitiu que a humanidade se recuperasse daquele gargalo populacional e florescesse de novo. Então, qual a lição que fica disso tudo? Essa jornada incrível mostra as qualidades que definem a gente, né? A nossa capacidade de migrar quando as coisas ficam difíceis, a vontade de explorar o desconhecido, a necessidade de inovar com novas estratégias e, claro, a força para se adaptar a mundos em constante mudança. E isso nos deixa com uma reflexão final. Nossos ancestrais encontraram uma nova rota quando o mundo deles entrou em colapso. Olhando para os desafios que a gente enfrenta hoje, fica a pergunta: será que a nossa sobrevivência como espécie vai sempre depender da nossa habilidade de encontrar um novo caminho para seguir?